Qual foi o maior desafio desse 2022? Foi gestão de pessoas mesmo? Cara, foi cultura. Na minha opinião, a gente tem duas formas de fazer com que a tua empresa consiga atender as expectativas do cliente e tudo mais. Tendo uma boa cultura e bons processos. Como é que cresce 300% ano contra ano por 5 anos seguidos em empresa de serviço? Não tem como. Impossível. E aí foi o que aconteceu com o nosso modelo de negócio. A gente vendia e tinha que contratar o analista financeiro, que é o operador, né? Beleza, começamos a ganhar atração, contrata um, contrata dois, daqui a pouco a gente tava contratando 10 por mês. A gente tá numa cidade que tem 400 mil habitantes. De onde tu arruma 10 analistas financeiros por mês? Vai dar merda. Não tem como. E a gente tem uma premissa lá que é presencial. A gente não tem operação remota. Nunca tivemos e pretendemos nunca ter. E a gente começou a ter turnover, obviamente, perda de qualidade de serviço. Se já é difícil contratar 10 operadores, imagina formar líder. Para cada X operadores tem que ter um líder, mas tu leva um ano para formar o líder. Então, se torna insustentável. Eu tive muitas brigas no bom sentido com a equipe de tecnologia, porque a gente não sabia fragmentar as sprints. E aí a gente botava umas sprints gigantes com uns negócios gigantes e passava 1, 2, 3 meses sem lançar nada. Parecia que não tava acontecendo nada. Exato. E aí, cara, vinha o time, vinha os investidores e, cara, mas não mudou nenhuma aqui, assim, né? O que tá acontecendo? O entrevistado de hoje é o Manuel Vitor, fundador e CEO da Marvi, startup que faz gestão financeira de empresas. E a conhecer a história desse cara que começou fazendo consultoria para colegas e hoje tem mais de 500 clientes, mais de 30 franqueados. Fala, lendários! Estamos em Floripa novamente e hoje a gente vai falar de um assunto que é extremamente interessante e extremamente valioso, simplesmente pelo fato de que poucas pessoas dominam esse assunto. E eu já falei várias vezes para vocês e vou continuar repetindo que o dinheiro, o valor tá na assimetria de conhecimento. Então, quando você masteriza um assunto que poucas pessoas conhecem, consequentemente, você tem muito valor. E eu tô aqui com o Zucão e hoje eu vou receber aqui com muito prazer o Manuel da Marvi. A gente vai trocar um papo muito interessante sobre finanças. Fala, pra nós, galera. Zucão. Bem-vindo aí, Manuel. Estudos mostram, inclusive, que quem deixa o like e se inscreve no canal é muito mais bonito. Então aproveita, tem vídeo novo aqui toda semana, Lendários Podcast. Manuel, é um prazer estar aqui. O Manuel, que é CEO da Marvi, ele presta serviços financeiros, terceirização financeira, e ele vai contar um pouco da história dele, como ele chegou até aqui hoje. Fala, Manuel. Boa. Galera, primeiro, obrigado, né? Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela audiência que está assistindo. Deixa o like, comenta aí para ajudar o canal. Cara, bom, eu vou contar um pouquinho da trajetória, mas até pergunto para vocês, assim, por onde começamos, né? Porque a trajetória empreendedora é sempre um caminho muito longo e a gente poderia ficar falando várias horas aqui sobre isso. Então, pergunto para vocês, o que vocês acham que a audiência aí vai... Como que eu posso contribuir mais? Cara, eu queria entender um pouco mais, assim, só pra gente entender teu contexto, de onde surgiu esse ímpeto aí empreendedor. E tu me falou que teve uma empresa também de esteiras, cara, que é uma parada bem comum, que serve à indústria. E achei bem da hora. Também eu gosto de negócios diferentes, porque a gente sempre aprende coisas que estão fora do repertório. E eu queria entender... industrial ou de corrida? Industrial. Industrial, E eu queria entender, assim, como começou esse ímpeto, onde tu estudou, como tu realmente chegou nessa jornada. Legal. Boa, então vamos lá. Eu sou filho temporão, né? Meus pais me tiveram já mais velhos. Mas eu gosto de comentar isso porque eles foram pessoas que vieram de origem muito, muito humilde, assim, e tiveram que se virar na vida para construir alguma coisa. E eles foram comerciantes, né? Então, durante praticamente a vida inteira. E o comércio, ele forja muito, né? As pessoas que empreendem porque, cara, muita gente começa a empreender por necessidade, não porque tem um sonho de construir um negócio, enfim. Então, quando eu nasci, que os meus pais eram mais velhos, a gente já tinha uma condição um pouco mais aceitável, digamos assim, mais razoável. Eu sempre estudei em colégio público e tal, nunca tive essa vida confortável, assim, de quem tem mais grana e tal. Mas uma coisa que eu aprendi vendo a evolução dos meus pais, a história deles, foi que, através do trabalho dá para mudar de vida, né? Então, trabalharam muito, saíram de uma situação bem simples para construir um patrimônio e para dar uma condição melhor para a família. E eu tenho uma irmã também, que tem 15 anos a mais que eu sou temporão, e ela é casada com o meu cunhado que é advogado, e eles, depois que o meu cunhado se formou, ele colocou um escritório de advocacia, e começou a empreender, e eu vi as coisas mudarem na vida deles, assim. Então, ele me conhece desde que eu tenho 1 ano, então eu não lembro disso, mas desde que eu me conheço por gente, eu lembro da história, assim, deles como empreendedores. E algumas coisas marcaram muito a minha trajetória, como, por exemplo, a primeira vez que eu voei de avião foi porque meu cunhado comprou uma passagem para Porto Alegre, a família dele é de lá, inclusive.
Primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, para a Disney, foi porque eles tiveram condições de me levar junto. Então, eu tenho sobrinhos, né, que são filhos deles. E quando eles foram para a Disney, eles também me levaram. Então, são coisas que vão marcando você e te dando, mostrando assim, cara, é possível, né? Tem um caminho para chegar lá. Sim. E essa questão de empreender, esse interesse, ele surge também dessa ambiência, né? Então, quando você está conectado com outros empreendedores que estão ali batalhando e fazendo as coisas acontecerem, então isso começa, de alguma forma, a acender uma chama e tu começa a pensar, pô, dá para fazer. Eu comecei a trabalhar com 18 anos, logo que eu entrei na faculdade também de administração, que eu sou formado, na área financeira de uma empresa, uma pequena empresa de Blumenau, uma importadora, empresa familiar. E o dono da empresa era um cara muito empreendedor no sentido de resolver problema, de ter uma fé, assim, praticamente inabalável, sabe? Cara, o mundo tava caindo, mas ele falava, cara, vamos lá, amanhã a gente resolve, é isso. Então, eu fiquei quase 5 anos nessa empresa e aprendi muito sobre... Aí, já um pouquinho mais sobre o lado empresarial. Então, minha família, meus pais, era muito aquela questão comercial, assim, de compra e venda e tal, mas sem essa estrutura empresarial. E lá nessa empresa que eu trabalhei, eu já aprendi um pouco mais sobre o que é uma empresa, até porque eu era financeiro e tudo mais. Então, tu começa a conectar os pontos, sabe? Cara, essa vontade de vencer com a transformação que tu pode causar para tua família, com o lance do empreendedorismo, de, pô, começar do zero, botar cara. Então, foi isso que foi forjando esse meu interesse em empreender, obviamente visando ganhar dinheiro e ter uma vida mais confortável, lógico, né? Esse foi o principal interesse. Então, esse é um pouco do resumo, assim, do começo da minha trajetória. Massa. Depois que eu saí de lá, eu tive uma empresa de esteiras transportadoras. Então, cara, um negócio bem específico, mas é por conta desse negócio que eu trabalhei. Era uma importadora de correias, né? Que é o nome técnico para isso. E ela tinha uma pequena fábrica que estava desativada. Então, o meu primeiro empreendimento foi comprar essas máquinas velhas lá e botar essa fábrica de pé. Então, para encurtar a história, eu fiquei com esse negócio 1 ano e meio. Depois eu vendi uma parte dele para uma empresa de Porto Alegre, me mudei para Porto Alegre e aprendi a duras penas como não fazer uma sociedade. Né? Então, uma sociedade por grana, sem alinhamento de princípios e valores. Mas eu era muito jovem, então decidi voltar para Blumenau, que é onde eu nasci e onde estava toda a família, enfim. Depois me tornei sócio de um restaurante, de uma rede de restaurante. Tinha um sonho de fazer franquia, né? E era um negócio bem legal, assim, que tinha já 3 lojas. A gente acabou abrindo mais 2 e montou um grupo ali. Mas também entendi que não era o que eu queria no sentido de alimentação. É um mercado bem específico, é um mercado difícil. A nossa loja de Balneário Camboriú, que talvez muita gente que tá vai descer para BC, todo mundo sabe o que é Balneário Camboriú, né? Mas Balneário Camboriú é uma cidade que tem um aluguel muito alto, um piso salarial muito alto, então essa loja dava muito prejuízo, a gente acabou desfazendo o negócio, que era para ser a loja modelo de franquia, enfim. E essas 2 experiências empreendedoras, eu tive uma certeza foi o que eu aprendi, né? Que quando a gente é jovem, a gente quer ganhar dinheiro, só que ganhar dinheiro é diferente de construir um negócio. Sim. Então, assim, cara, tu pode até ganhar dinheiro com alguma coisa, mas será mesmo que tu tá construindo algo que vai perpetuar, algo que tu se identifica, algo que tem um propósito? E nesses 2 negócios que eu tive que deram errado, a resposta é não, né? Eu entrei para ganhar dinheiro, mas isso é um pouco da questão da juventude, né? Da imaturidade do jovem e a vontade de empreender com a vontade de ganhar dinheiro, mas sem o conhecimento, muitas vezes, exato. Então, esses 2 negócios me possibilitaram ter uma visão melhor, obviamente, de gestão de pessoas, de equipe. Enfim, foi a primeira vez que eu tive time, né? Tinha mais de uma loja na época do restaurante. Então, era uma gestão já um pouquinho mais sofisticada, o que me possibilitou depois começar o que é hoje a Marvi. Então, eu comecei como sendo um consultor de finanças para empresas pequenas, que virou um BPO financeiro, que hoje tem software, tem contabilidade. E aí, a gente está aí há 5 anos já construindo esse business e aprendendo muita coisa todos os dias, né? Então, assim, esse é um breve resumo da minha trajetória. Sobre um pouco dessa jornada, como é que foi a ideia do primeiro cliente de consultoria financeira? Como é que você partiu para esse lado? Boa, legal. O que acontecia? Eu comecei a fazer consultoria financeira em 2019. Foi logo quando eu decidi que eu ia parar com o projeto do restaurante. Então, o que eu tinha percebido nos meus 2 negócios? Que apesar de eles terem problemas financeiros, não estavam performando bem, eu sabia isso, né? Que é um pouco que a gente estava falando no bastidor aqui. Quando a gente tem o financeiro organizado, tu consegue perceber isso pelos números. Fala, cara, tá dando merda aqui, não vai fechar a conta.
E a grande maioria dos pequenos negócios do Brasil, eles quebram quando chega um boleto maior do que o saldo que tem na conta. Ou seja, faz gestão pelo caixa e tu não sabe. Tu vem quebrando, mas tu não sabe. Então, por mais que os meus negócios não tinham dado certo, por outros motivos que não era falta de gestão financeira, porque eu sabia fazer isso, eu percebi que tem muito empresário, né, a grande maioria dos pequenos empresários não sabe organizar as finanças. E aí eu comecei de forma até despretensiosa a perguntar para alguns amigos que tinham negócio, que tem negócio até hoje, cara, como é que tu organiza o financeiro da tua empresa? Tu usa sistema, tu usa planilha? E aí, conversa vai, conversa vem, acabou surgindo uma consultoria para um primeiro cliente que falou, cara, a gente tem uma imobiliária, tá tudo meio bagunçado, a gente tem a imobiliária há anos já, mas eu não consigo enxergar direito os números para entender o que dá para fazer. Me ajuda a arrumar. Daí eu fui lá, consultoria normal, presencial, em Blumenau, pré-pandemia, né? Então, um mundo ainda muito analógico. Fui lá, fazia lá, cara, consultoria, entendia o negócio do cliente, botava lá uma organização, um sistema para rodar e tudo mais. E aí disso, um cliente que ficou satisfeito indicou outro, que indicou outro. Daí eu falei, cara, tá aí, eu acho que agora eu encontrei de fato um caminho de empreender com algo que eu domino, com algo que eu sinto que existe um propósito legítimo. E aí, de fato, eu encerrei aquela operação do restaurante, saí da sociedade e passei a fazer consultoria. Então, esse foi a virada, assim, de, poxa, como é que eu fui parar nisso, né? Foi literalmente me colocando à disposição para ajudar outros empresários a entender o que estava acontecendo com o negócio. Sentiu que conseguia gerar valor de verdade pra galera. Exato. E esse é muito louco quando a gente fala de digital, porque, como tu falou, muita gente ganha dinheiro, mas não tem um negócio, né? Tipo, tem fluxo de caixa. Tem uma máquina de venda. O Alan gosta de falar que tem uma máquina de fazer dinheiro. Que ele mesmo fala disso dele, assim, que ele era player de tráfego direto, né? Sim. E aí ele falava, cara, eu tinha uma máquina de fazer dinheiro, mas eu via que não tinha um negócio. Se parasse tudo, não tinha pra onde correr, não tinha o que vender, não tinha nada, né? E, cara, não é um problema, porque a questão é tu saber qual jogo tu tá jogando. Porque sempre existem ondas no mercado, né? Oportunidades. Então, quer ver um negócio bem idiota? Quanta gente ganhou dinheiro fazendo máscara na pandemia? Sim. Mas tá errado? Não, as pessoas precisavam de máscara, a gente sabia, né? Tinha ali uma habilidade para produzir aquilo, botou para vender, ganhou dinheiro, mas acabou, morreu. Sim. Então, dado o cenário que aquilo em algum momento ia parar de vender, e era meio óbvio que isso ia acontecer, faz sentido eu não fazer algo que eu possa ganhar um dinheiro agora com uma habilidade que eu tenho? Não, se tu tens essa habilidade, mas saiba que possivelmente tu não vai montar uma fábrica de máscara. Sim. Aquela onda vai acabar. E no digital isso é muito verdade também. Existem diversas ondas que tem muita gente surfando, mas algumas vão acabando. E aí é normal também que tu tenha que readaptar. A gente fala muito de modelo de negócio, né? Que é entender de fato, cara, qual que é o teu modelo de negócio? Porque produto tem ciclo. Sim. Produto tem Total. início e fim de ciclo. Mas o negócio não deve ter fim de ciclo. Ninguém abre um CNPJ com data para fechar. Então, tu tem que pensar em quais são os ajustes no teu modelo de negócio para fazer com que você continue surfando novas ondas, novos ciclos de produto. Então, essa é um pouco da visão que eu tenho. E quem olha o Manuel, a MRV hoje, uma startup que já recebeu aporte milionário, vários prêmios também, e vê, você ali atrás começando a prestar serviço, vender consultoria, e como que veio a ideia depois de estruturar um negócio em torno disso, criar o software, as franquias e tudo mais? Cara, assim, começar um negócio prestando serviço é o jeito mais fácil e mais barato, né? Porque nos 2 negócios que eu tive antes, eu aprendi com muita dor, eu perdi dinheiro, né? E aprendi várias coisas com essa dor de perder grana, né? A primeira era uma indústria, uma fábrica. A segunda era um restaurante, então a gente tinha ponto comercial, estoque, né? Funcionário, aquela coisa toda. E ambos os negócios me deram 2 tombos financeiros, né? Muito cedo na minha vida, muito jovem. E aí uma coisa que eu entendi, falei, cara, prestar serviço, o meu risco é muito baixo, né? Porque basicamente é a minha hora. O custo é baixo. Exato, né? O custo é baixo e tudo mais. Apesar que na época eu ainda fazia consultoria presencial, tinha um custo mínimo que era deslocamento e tal. Hoje em dia, né, assim, com o digital, é claro que antes da pandemia já existia, mas pós-pandemia isso ficou escrachado, né? Que é possível de ganhar dinheiro literalmente de casa, sem nem sair de casa. Mas o ponto é que foi uma questão de necessidade, né? Uma questão de necessidade de, eu tive 2 tombos financeiros, precisava me reerguer, eu tinha uma habilidade, eu entendi que empresas precisavam daquilo e eu comecei a colocar preço e prestar serviço e aquilo começou a se tornar um negócio. Então, no começo foi necessidade, aliado também, obviamente, com algo que eu entendi que, pode ser um caminho de uma perspectiva de longo prazo também, não só de curto prazo.
Mas todas as transformações que ocorreram de consultoria para BPO, para startup e tudo mais, foram justamente ajustes de modelo de negócio. Conforme a gente foi entendendo que, peraí, mas dá para atender mais clientes, dá para atender clientes de outras cidades. Negócio curioso, fazia consultoria para empresas locais. Quando o BPO financeiro surgiu, que foi o meu primeiro cliente de terceirização financeira, era de uma empresa local também. Então, eu fazia consultoria e eu mesmo fazia o BPO financeiro. Então, entre uma consultoria e outra, eu fazia o financeiro de um dos meus clientes de consultoria. De repente, aquilo começou a virar comum. Os clientes de consultoria queriam um BPO. Daí, eu contratei uma pessoa que fazia só o BPO e eu fazia consultoria. E aí, quando de fato deu a pandemia, meu negócio nasceu em fevereiro de 2020. Então, assim, quando explodiu, março de 2020, exato. Explodiu a pandemia, aquele negócio, aquela loucura toda de, né, foi todo mundo para casa e tudo mais. Eu estava ali com as consultorias, mas já começaram a surgir ali logo esses clientes de BPO. E aí foi quando eu investi a primeira vez em tráfego pago para vender consultoria. Você pode explicar para a galera o que é BPO? Claro, desculpa. BPO é Business Process Outsourcing, que nada mais é do que uma terceirização de algum departamento, algum processo da empresa. Então, exemplo, quem contrata uma agência de marketing está fazendo um BPO de marketing, né? As agências não se vendem com esse nome, mas é isso. Então, BPO financeiro é uma terceirização de um setor, exato, do setor financeiro. E aí, quando eu investi a primeira vez em mídia paga, que começaram a surgir os leads, né, de cidades vizinhas, eu entendi, cara, olha só, tem uma oportunidade que eu não estou enxergando, que existem empresas que precisam disso, que não são de Blumenau, que não estão aqui. E logo a gente tem um sócio também que acabou entrando bem no começo da sociedade, ali quando a gente ainda era consultoria, e a gente um dia conversou junto e a gente chegou a um consenso que a consultoria nunca ia escalar. Não nunca, né? Mas assim, ia depender sempre de nós. E o BPO financeiro era um modelo de negócio que tinha mais escala. Ou seja, a gente vai contratando pessoas, empresa de serviço, contrata pessoas, vende e vai crescendo. E aí a questão de sermos uma startup foi quando a gente percebeu que não, realmente isso aqui é algo que vai tomar uma proporção muito grande, né? A necessidade de terceirizar o financeiro já é latente, a possibilidade de fazer isso de forma remota é cada vez maior, a tecnologia ajuda, o marketing digital faz com que a gente consiga atingir os clientes. Então, tinha um cenário ali desenhado para ganhar escala. E aí teve uma questão que foi a questão da tecnologia, né? Então, a gente usava vários softwares naquele momento. Então, Conta Azul, OME, Nibo, enfim, tem uma porrada de software aí. Esses são cloud, eram bons, né? Fora os on-premise que a gente diz, né? Que são aqueles que são locais, né? Instalados em máquina, enfim, bem complexos de serem operacionalizados remotamente. E a gente começou a se deparar, cara, eu tenho 30 clientes e eu tenho 15 softwares diferentes. Ia virar uma salada de fruta enorme. Fora que se tinha uma pessoa que sabia usar um software, aquela pessoa saía do time, ferrou, no outro dia ninguém sabia. Então, a gente entendeu que para a escala do modelo de negócio, a gente precisaria desenvolver nossa própria tecnologia, que foi onde a gente recebeu o aporte, desenvolvemos o nosso software. E aí, posteriormente, ainda a gente mudou o modelo para franquia, que é o que a gente está hoje. Que ano que foi que você desenvolveu o software? 2022. Em 2022, a gente recebeu o aporte de 1 milhão, que foi o que possibilitou a gente acelerar a parte de tecnologia. E 2023 agora, faz um ano, vai fazer 2 anos, aliás, fez 2 anos da primeira franquia em fevereiro. Foi quando a gente mudou para de fato conseguir escalar, né? Vocês já criaram a ideia do software pensando no modelo de franquia? Não, aconteceu antes. O software ele nasceu justamente para a gente conseguir dar mais, para ter tudo dentro de uma base única, para a gente conseguir treinar a nossa equipe sempre no mesmo ambiente, para ter mais controle. Os dados são todos de vocês, né, cara? Exato, assim. Os dados são do cliente, né? Porque no fim do dia tem a questão de LGPD, obviamente, mas Não, mas eu digo a inteligência. Isso, exato. A inteligência dos dados. Isso, exato. A gente dizia que a gente estava construindo um prédio num terreno alugado, né? Porque, imagina, a gente estava montando um modelo de negócio que usava software de terceiro, e se aquilo um dia parasse de funcionar, já tinha API, dashboard em Power BI conectado, e se algum dia aquilo mudasse, cara, o negócio ruía, né? Então, a gente foi para um software próprio, que daí, de fato, a gente tem o controle do roadmap, né, do produto. E aí, só que quando a gente decidiu virar franquia, a gente só conseguiu fazer isso porque a gente já tinha o software. Então, se a gente não tivesse o software, não faria sentido o modelo de franquia. Por quê? Porque uma das premissas do modelo de franquia é o franqueado operar dentro da mesma base tecnológica. A história toda se repete. Então, por exemplo, se eu vendesse uma franquia que seria puramente transferência de know-how,
e o software não fosse meu, fosse um de mercado, primeiro que talvez o franqueado se questionaria, cara, mas posso pegar esse sistema aqui e fazer sozinho. E outra que o nosso software ele é pensado para BPO, ele não é pensado para o cliente final. Então, quando eu contrato um Conta Azul, por exemplo, que é um software de mercado para gestão financeira, bem conhecido, ele é pensado para o cliente final. Só que o nosso software ele é pensado para a nossa operação. Entendi. É claro, o cliente final acessa ele, mas quem opera somos nós. Entendi. Então, existem várias funcionalidades que existem dentro do software que é para ganhar eficiência no BPO. Diferentemente se fosse um software pensado para o cliente final. Fora que a gente tem toda a questão de segurança de dados e de acessos da rede inteira. Então, por exemplo, uma das rotinas que a gente tem que fazer, que é parte do financeiro, é agendar o contas a pagar. Tem que ir lá e agendar o contas a pagar para os nossos clientes. Só que, poxa, eu tenho um franqueado que está em Fortaleza, no Ceará, e ele tem lá os clientes da Marvi que ele está atendendo e ele precisa fazer esses agendamentos. Se ele não agendar os pagamentos no banco, pelo fato do software ser meu, eu consigo saber que ele não agendou. E aqui na matriz eu tenho um red flag dizendo, olha, tem um pagamento lá do cliente sendo atendido pelo franqueado do Ceará que não foi agendado. Então, se eu tivesse um monte de software diferente que não fosse meu, eu não teria esse controle. Então, tem uma controladoria muito forte em cima também da tecnologia. E apareceu empresas de consultoria e de prestação de serviço financeiro querendo usar teu software? Já. Para vocês venderem B2B? Tem também, cara. Tem algumas que usam, mas não é o nosso foco. Assim, é porque como a gente tem o software que dá para contratar no formato SaaS, né? Então, tu pode ir lá no site e contratar. Tem algumas empresas que acabam utilizando, porque acham que funciona melhor do que os final, outros. né? Para prestar serviço. Para prestar o serviço, como meio para prestar o serviço. Mas no fim acaba não fazendo tanto sentido. Pra você faz mais sentido ter a franquia daí, né? E pro cliente que olha para contratar o software, eu sou concorrente dele, de certa forma, né? Porque daí ele vai mostrar o software, tô fazendo teu financeiro aqui com o software da Marvi. Daí o cara vai lá ver o que é a Marvi é um BPO, então eu sou concorrente dele. Um white label, né? Entendi. Exato, mas não é o foco. Nosso foco é o cliente final. Mas, E como é que é o processo de aquisição de cliente? Por exemplo, você tem uma franquia lá em Fortaleza. Como é que vocês levam um cliente para essa franquia? Hoje, principalmente tráfego pago, né? Então, nosso modelo de negócio, a venda é nossa e a operação é do franqueado. Então, o franqueado, ele não realiza a venda. Ele pode até gerar demanda de indicação, né? Então, ele manda esse lead para nós, mas todo o time de pré-vendas e vendas fica na matriz. Então, isso é muito bom porque a gente não tem limitação geográfica. O cliente pode estar em qualquer cidade e o franqueado pode estar em qualquer cidade, que isso não importa. Então, eu posso ter vários franqueados numa cidade ou vários clientes numa cidade que não muda nada, porque Diferente. é 100% remota a operação, né? Então, a distribuição dos clientes para a rede de franquias, ela não precisa ser por região. E como que tu faz a distribuição então, dos clientes? Fila, literalmente. Então, vai entrando o cliente, a gente vai distribuindo. Daí tem alguns critérios, que é, por exemplo, capacidade operacional e também qualidade, que são os dois principais. Capacidade operacional poxa, aquele franqueado tem braço para atender mais clientes, sim ou não? Se for não, ele fica fora da fila, até que ele contrate mais pessoas, treine mais pessoas. E qualidade, se tiver algum desvio, que daí também tem a ver com o software, que basicamente é o SLA, né? Então, o franqueado ele tem que cumprir com os requisitos do contrato. Então, o cliente contratou determinado escopo. Se o meu franqueado não entrega, eu não mando mais cliente para ele. Né? E isso tudo é controlado via software. Então, não é eu acho que vai dar problema porque o franqueado não está atendendo bem. Não, está no software. Literalmente, ele mostra se ele está atendendo o SLA ou não. Então, se ele tem capacidade de atender mais clientes, se ele está atendendo o SLA dos clientes que ele já tem, ele fica na fila e a gente vai distribuindo cliente para ele. E tu faz algum processo de qualificação do franqueado? Tipo, prova, algum teste, alguma coisa assim? Sim, hoje assim, a régua é relativamente alta, tá? Para ser franqueado da Marvi, então tem que ser formado em administração, contábeis ou áreas correlatas, tem que ter pelo menos 5 anos de experiência, tem que ter 90 mil para pagar a taxa de franquia à vista, então isso já é um baita critério também, porque é aquela velha história, assim, o cara tá skin the game, ele bota o dinheiro, né? Ele tem que pagar na frente. Sim. E tem o SLA que ele tem que cumprir. Tem o SLA que ele tem que cumprir, então assim, é bem amarrado para o nosso nível de serviço ser bastante alto, né? Top. E é claro que tem também um formulário de fit, né? Então, tanto técnico quanto comportamental. Então, tem um processo seletivo. Quanto tempo leva, mais ou menos, desde que o cara tem o primeiro contato até abrir a franquia dele? Cara, é muito relativo. Porque, assim, um perfil muito comum é transição de carreira. Então, o cara era financeiro 10, 15 anos numa empresa, ou ele era bancário, sabe? Ele tem experiência ali com finanças.
mas muitas vezes ele ainda tá no CLT e tô buscando Tateando. oportunidades, exato. Então, ele entra em contato com a gente, muitas vezes ele assiste lá, né, passa pelo funil de qualificação, só que ele não compra a franquia, né? Então, assim, às vezes tem franqueados que a gente fechou esse ano agora, que é lead de 1 ano e pouco atrás, que o cara ficou com aquilo na cabeça, foi namorando, foi acompanhando, e agora ele se tornou franqueado. Então, o ciclo de venda da franquia, ele é bem... É muito específico para cada franqueado. A amostragem é pequena ainda, porque são 33 franquias, então, tipo, tem os mais variados ciclos de venda, sabe? Top. Tem o cara que compra em 10 dias, que é o cara que apaixona pelo modelo de negócio, só espera o prazo mínimo da COF ali, porque é uma regra da lei de franchising também, e aí compra a franquia. Qual tu acha que vai ser o maior desafio para sair dessas 33 franquias para 100? Tu acha que é encontrar pessoas qualificadas para ser esses franqueados? É a aquisição de clientes? É a gestão disso? É a aquisição de clientes. Porque... Do cliente final. Do cliente final, porque o nosso modelo ele é baseado em... A matriz, ela fornece venda e tecnologia, e o franqueado fornece a mão de obra, a parte operacional. Então, o desafio está em gerar clientes para toda a rede de franquia. Então, a Marvi hoje ela não é uma empresa que precisa vender franquia para se manter de pé. Porque a grande maioria das redes de franquia, a lógica é o inverso. Então, eu preciso vender franquias, porque o meu franqueado ele faz venda na ponta. Então, pensa qualquer franquia de varejo, por exemplo. Por que a franqueadora precisa vender mais franquias? Porque ela está aumentando os pontos de venda, por consequência, ela vai vender mais. No nosso caso, eu aumentar a minha rede de franquias não me faz vender mais. Eu preciso vender mais para aumentar minha rede de franquias. Oposto. Exato. Então, o meu modelo de negócio ele é baseado totalmente na venda do cliente final. E o desafio, por incrível que pareça, não está em vender franquias. A venda da franquia é a venda mais fácil que tem, por conta do movimento de BPO financeiro. Está crescendo, tem vários profissionais procurando por isso, tem uma série de fatores que a gente tem literalmente uma fila de candidatos à franquia. E o nosso desafio está em escalar a venda para cliente final. Cara, massa. Tu falou muito sobre modelo de negócio e eu não sei se tu deve conhecer a arquitetura de receita. Não sei se tu já ouviu falar livro? Da Unibail Design. E é um conceito que eu vejo que está crescendo aqui no Brasil. Ele não é muito conhecido ainda. Mas eu vejo que essa estrutura de unir ali o marketing, vendas, CS, ele te dá mais clareza sobre o que tu falou de pivotar o modelo de negócio ou de tateando, né, o modelo de negócio para a gente entender onde é que está o fluxo de consumo ali, o ímpeto de consumo dos clientes. Só que para a gente conseguir fazer isso, né, o financeiro, ele é fundamental pra gente entender o que é possível ou não. E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi eu ter assistido aquela tua aula do CAC sobre a LTV, porque tem muito a ver com o meu nicho também. E eu queria que tu falasse um pouco sobre a importância, assim, como é que tu vê a importância do financeiro na estratégia que vai ser traçada, no planejamento estratégico, e tanto quanto a empresa pode ser agressiva nas metas dela, o quanto ela está disposta a assumir de risco, né? Porque no final, um empreender está sempre assumindo riscos, e a gente só consegue fazer isso com precisão quando a gente tem clareza de o que a gente tem de dinheiro, quanto a gente pode arriscar, né? E aí eu queria entender um pouco tua visão, assim, tanto de receita, quanto da importância dessas métricas para marketing e vendas. Legal. Cara, assim, no fim do dia, a gente estava falando um pouquinho no bastidor aqui, né? Todo negócio é sobre comprar e vender, né? Então, se não for um negócio sem fins lucrativos, o lucro se dá através dessa equação de compra e venda, seja produto físico ou seja serviço, mão de obra. Então, o financeiro ele vai te responder se aquilo que tu está fazendo no teu negócio está dando certo ou não, se faz sentido ou não, se gera lucro. Só que, quando a gente vai olhar para a aquisição, que geralmente os ajustes de modelo de negócio, eles sempre começam da aquisição e não do ajuste da operação. Então, vou dar um exemplo bem besta aqui, tá? Para conectar talvez com quem está assistindo. Imagina que quem está assistindo aqui tem uma agência de marketing e ele está vendo a oportunidade de se tornar uma agência de IA, certo? Para tu conseguires fazer um ajuste do teu modelo de negócio, tu não começa com os clientes que estão na base, porque eles contrataram o marketing. Tu começa a vender para o cliente que está buscando o produto de IA, de automação. Não que tu não possa vender para o cara que está na base, não é esse o ponto, mas tu vai ajustar a tua oferta. E nessa de ajustar a oferta, tu está fazendo ajuste de modelo de negócio. Então, eu começo a fazer uma higienização da minha base. Eu tiro um cliente que estava comprando determinado produto porque eu entendi que existia uma oferta melhor e eu vou fazer um ajuste no meu modelo de negócio. Só que para entender o que faz mais sentido, o que faz menos sentido, só o lucro da empresa muitas vezes não responde.
Por quê? Porque, cara, eu posso ver lá minha agência de marketing tá dando 30% de resultado de última linha. Pô, parece bom. Mas será que não tem algo melhor? Que daí a gente começa a entrar em oferta, em produto. E aí a gente precisa entender quais são os economics, né? Os dados relacionados à aquisição, retenção e monetização desses clientes de acordo com os produtos, que é o tal do CAC, né? Então, o CAC é o custo de aquisição do cliente, e o LTV, que é quanto dinheiro esse cliente vai trazer ao longo da sua vida útil. E a gente costuma olhar isso também por produto, né? Então, quando a gente vai trocando os produtos da empresa, é importante pensar, poxa, quanto custa adquirir um cliente, quanto tempo ele vai ficar na minha base, quanto que eu vou conseguir monetizar ele. Então, isso são poucos empresários que conseguem fazer. Essas métricas, elas surgiram não, elas se disseminaram muito por conta do mundo do SaaS, né? Por conta do Software as a Service, então, do mundo de tecnologia. E a gente aqui no Brasil começa a trazer esses conceitos também para empresas, principalmente empresas que vendem serviços recorrentes, então contratos, como é uma agência de marketing, como é o próprio caso do BPO financeiro. Então, ou seja, eu começo a me apropriar dessas terminologias do mundo do SaaS para empresas de serviço recorrente, mas que também eu consigo analisar, mesmo que eu tenha vendas pontuais, porque eu consigo analisar o CAC e quanto que esse cara me trouxe de receita. Então, a lógica é tu olhar assim, cara, quanto que eu estou gastando para trazer uma base e quanto que essa base vai me deixar ao longo do tempo. E conforme os ajustes que eu faço em produto e modelo de negócio, eu estou melhorando ou estou piorando essa relação, essa equação. Então, muitas vezes, eu estou tomando alguma decisão que pode baixar meu CAC, mas também pode diminuir meu LTV. Porque, sei lá, eu fiz uma oferta que eu vendo mais fácil, mas eu tenho mais fricção na entrega. Então, a correlação de redução de CAC pode ser... A correlação de LTV e CAC, mesmo eu tendo baixado o CAC, pode ficar pior. Então, é isso que pouca gente domina, assim, sabe? Que consegue analisar... quer ver um exemplo bem do mundo do digital, que a galera começou a fazer forte? É a tal da Black Friday, do Vitalícia. Vitalício, né? Sim. Cara, isso nada mais é do que uma conta de aquisição e LTV. Sim. Né? Então, tu tá trazendo esse valor tu tá trazendo todo esse dinheiro a valor presente, né? Fazendo uma oferta que o cara vai comprar agora, algo que ele vai ficar vitalício, porque tu sabe que existe uma renovação de base, que vão entrar outros clientes que vão pagar os próximos produtos. Então, tudo isso é uma engenharia financeira e os grandes players aprenderam a jogar esse jogo. O custo de entrega é baixo de info também, né? Exato. Então, tu já tem essa conta pronta ali, sabe? Então, isso que a gente acabou aprendendo e aplicando também dentro da Marvi, né? Que é entender, cara, quais são os meus canais de aquisição, quanto custa adquirir cliente de cada canal de aquisição, qual que é a minha retenção, qual que é a minha margem de contribuição. Então, por exemplo, um ajuste do nosso modelo de negócio foi das franquias. Na franquia, o franqueado fica com uma parte da receita, a maior parte da receita, eu fico com o royalty. Ou seja, eu tenho menos faturamento, minha primeira linha encolhe, né? Que é o faturamento total da matriz, do que fica para mim. Só que, por consequência, a minha margem de contribuição aumenta, porque eu tirei a mão de obra de dentro. Eu me torno mais escalável, eu consigo crescer mais rápido e a minha margem de contribuição melhora, porque aquilo que era custo direto, que era mão de obra para entregar o serviço contratado, está com o franqueado. Então, ele absorve a receita e absorve o custo. Então, aí a gente estava falando de retenção aqui um pouquinho antes também. Nosso tempo médio de vida, o lifetime, era entre 10 e 12 meses, quando a operação era 100% interna. Hoje passou a ser 48. Nossa, velho. Então, eu multipliquei por 4 o tempo de vida do meu cliente, o tempo médio de vida, que na conta do LTV, mesmo eu ficando com a primeira linha menor, eu ganho mais dinheiro. Sim. Porque no longo prazo ele fica mais tempo e além da minha margem de contribuição ser maior, ele fica mais tempo comigo e meu lifetime value fica maior do que quando era interno. Então, o ajuste de modelo de negócio também foi pensado em cima dessa métrica. Se a gente não tivesse... Se a gente talvez não tivesse esse domínio sobre esses dados, eu não sei se a gente teria coragem de ter feito o que a gente fez, que foi cortar literalmente na carne e falar, cara, eu tenho esse faturamento aqui, amanhã eu tenho 50% a menos, que foi o que aconteceu. Quando a gente abriu mão vendendo, passando para os franqueados atender os clientes. Mas a gente tinha lá feito um teste, obviamente, a gente fez uma POC, né, uma prova de conceito com o primeiro franqueado e mediu a retenção desse cara durante 6 meses. NPS, retenção, etc. NPS é o indicador que precede o churn, né? Então, tipo assim, eles são inversamente proporcionais. Quando sobe o NPS, o churn diminui. Então, o que a gente percebeu? O NPS dos clientes estava sendo atendidos por esse primeiro franqueado subindo, o churn caindo, e a gente começou a olhar,
cara, vai ter uma retenção, óbvio. Então, quando eu olho isso, eu falo, posso pivotar o modelo de negócio porque no lifetime eu ganho mais dinheiro mesmo perdendo receita no primeiro momento. Mas qual que é a dificuldade de você Muito prestar esse serviço de forma vertical que diminui a retenção que o franqueado não tem? Escala. Porque, assim, ó, vamos pensar... Esse mundo da startup e até, de certa forma, do infoproduto, que tem um pouco dessa característica de escalabilidade, a gente tem um modelo de negócio onde tu descola a receita de custo muito rápido porque tu ganha escala, né? Pensa SaaS, desenvolver um produto, se eu conseguir botar uma máquina de vendas, eu tenho lá a expansão do servidor, claro, tu vai expandir CS e tudo mais, mas proporcionalmente, tu não tem que ter um monte de gente para atender aquela demanda, porque o produto em si, ele é escalável, né? Então, seja um SaaS ou seja um infoproduto, por exemplo. Numa empresa de serviço tradicional, isso não existe, né? Tu contrata pessoas para atender a demanda que tu gerou. E aí, se a gente pegar o crescimento normal de uma empresa de serviço ao ano, cara, se tu dobrar de tamanho, cara, já é, tipo assim, muito fora da média. Então, pensando que a gente tem, sei lá, uma inflação aí de 10, 15% ao ano, cara, se tu crescer 30%, 40% ao ano é um bom número para a grande maioria das empresas. Como é que cresce 300% ano contra ano por 5 anos seguidos em empresa de serviço? Não tem como, é impossível. Não é que não tem como, tu vai deixar muitos pratos caírem, né? E aí foi o que aconteceu com o nosso modelo de negócio. A gente tinha lá, vendia, daí tinha que contratar o analista financeiro, que é o operador, né? Beleza, começamos a ganhar atração, contrata 1, contrata 2, daqui a pouco a gente estava contratando 10 por mês. A gente está numa cidade que tem 400 mil habitantes. Da onde tu arruma 10 analista financeiro por mês? Vai dar merda. Não tem como. E a gente tem uma premissa lá que é presencial. A gente não tem operação remota. Nunca tivemos e pretendemos nunca ter. E a gente começou a ter turnover, obviamente, perda de qualidade de serviço. Se já é difícil contratar 10 operadores, imagina formar líder. Nossa. Porque a diferença de formar um operador em 3 meses, para cada X operadores tem que ter um líder, mas tu leva 1 ano para formar o líder. Então, se torna insustentável. Então, essa forma vertical de crescimento, a gente cresceu rápido. Em 2022, a gente saiu de 20 e poucas pessoas no time para quase 80 no final do ano. Mas foi o ano mais desafiador, assim, de negócio que eu já passei na minha vida, até hoje. Possivelmente terão outros, mas o grande lance é que a gente teve que tomar uma decisão de mudança de modelo de negócio, porque aquilo não se sustentava. A gente teve que encontrar uma forma. E aí a lógica é, como eu vendo e distribuo a demanda, eu não cresço de forma vertical, eu cresço de forma horizontal. Ou seja, a matriz da Marvi cresce num ritmo de startup, que eu posso crescer 3 vezes ao ano, mas a minha rede de franquias, que são prestadores de serviço, cresce na velocidade tradicional. E aí eu consigo manter nível de serviço. E qual foi o maior desafio desse 2022? Foi gestão de pessoas mesmo? Cara, foi cultura. Cultura? Cultura. Por quê, né? A forma que a gente tem para conseguir entregar um bom serviço, né, um bom produto, basicamente, assim, na minha opinião, a gente tem 2 formas de fazer com que a tua empresa consiga atender as expectativas do cliente e tudo mais. Tendo uma boa cultura e bons processos. Por quê? Quando a gente, na ausência de processos, a cultura manda muito. Porque a cultura é a forma como as pessoas se comportam, o que elas acreditam, a forma que, enfim, ela vai ter a postura para atender o cliente, a preocupação vai ser legítima. E por que eu digo na ausência de processos? Porque numa empresa de crescimento acelerado, os processos estão a todo instante sendo construídos. Porque aqueles processos que tu construiu 1 ano atrás já não... muda. Eles podem estar de pé até hoje, mas a gente necessita de novos processos, porque a complexidade do negócio aumenta. Aquilo que você fazia com o guia, né, com o guideline da cultura, ou seja, eu me comporto de tal forma para responder o WhatsApp. Exemplo besta. Quando eu tenho 10 grupos de WhatsApp, eu consigo ver os 10 grupos. Cara, e quando eu tenho 500 grupos de WhatsApp, como é que eu faço? Cara, então eu preciso ter um processo onde eu consigo monitorar esses grupos, sei lá. No início não existia, mas agora preciso de um processo por conta da complexidade. E aí, quando os processos estão sendo construídos, a cultura tem que sustentar esse padrão. Porque as pessoas vão ter autonomia, né? Exato. E elas precisam agir de acordo com aquilo que a gente acredita. Uhum. E quando a gente sai de 20 e poucas pessoas para quase 80 num ano, é praticamente impossível manter a cultura. Pela quantidade de pessoas novas chegando e pela ausência de liderança. Porque o líder é o guardião da cultura e dos processos. Agora, se eu tenho poucos líderes versus a quantidade total de pessoas,
com certeza a cultura vai degringolar. Vai dar um Exato. E aí foi muito desafiador ter que lidar com isso, especialmente para mim, como fundador e para os outros sócios também, de chegar na empresa e olhar para aquela situação ali e falar, cara, deu merda. Tipo, não é nisso que eu acredito. Tu olha as pessoas que estão ali trabalhando e fala, cara, de onde surgiu essa pessoa aqui? Mas é que o desespero era tão grande que basicamente era, cara, tu trabalhou aí com finanças, não sei o quê, não, aplica aqui, vem, vamos, tem 10 clientes para tu atender e vamos pro pau, entendeu? Então, para mim, acho que esse foi o momento mais estressante, porque a gente teve que encontrar uma forma de resolver a questão da escala, a questão da qualidade, mas também a questão da cultura. Né? E a gente teve que fazer uma limpa, literalmente, né? Reduzir muito. Hoje a gente tem umas 40 pessoas na matriz, mas boa parte deles são líderes ou pessoas mais pleno sênior. Então, aí a gente consegue ter uma... funciona, né? Exato. E nesse processo, quem tu acha que é o guardião dos processos? Quando a empresa está em crescimento acelerado, quem tu vê assim que tem que ficar responsável por ser o guardião de estar construindo esses processos constantes? Cara, o líder, ele sempre vai ter que transformar... A gente tem até uma atitude que a gente diz, né? Que é transforme todo o problema numa melhoria de processo. Então, tudo aquilo que dá pau tem que ser feito uma análise de causa raiz. Né? Então, eu sempre brinco lá que quando cai um avião, a companhia aérea pode até indenizar as vítimas, né? As famílias das vítimas. Mas ela não está resolvendo o problema. Ela está lidando com o problema. Para resolver o problema, ela tem que investigar e identificar a causa raiz para que não ocorra novamente. Então, os processos dentro de uma empresa é a mesma lógica. Quando a gente encontra as falhas, a gente não pode apenas lidar com as consequências das falhas. A gente tem que encontrar a causa raiz. E isso é cultura, isso é mentalidade. Então, toda a liderança tem que pensar dessa forma. Mais do que achar um culpado, né? Total, exato. Então, assumir a responsabilidade. Até porque a culpa é da liderança, né? Em linhas gerais, e eu sempre digo que no frigir dos ovos, a culpa de tudo que acontece na empresa é minha. Então, porque eu tenho a caneta para mudar qualquer coisa lá dentro. Né? Então, eu tenho muito essa de assumir a responsabilidade, né? Até por isso que, se a gente depois for falar, eu mergulhei no marketing no ano passado, que era um desafio que a gente tinha, geração de demanda, até por conta do modelo. E aí eu fiquei 1 ano estudando marketing digital e até 2 semanas atrás eu era o gestor de tráfego da empresa. Daí agora a gente estava batendo 100 mil de mídia por mês. Eu falei, agora não dá mais para eu tocar isso aqui, porque é bastante grana, errar 10% para cima ou para baixo já fica caro. Mas enfim, então a questão dos processos é isso, assim, é tu identificar a causa raiz e daí tu construir um mecanismo para que aquilo não ocorra. Porém, a gente precisa ter um alinhamento de expectativa, tanto com o time interno quanto com os clientes. Por quê? Quando a empresa cresce, os processos eles ficam mais complexos. E aquilo que era fácil de resolver se torna mais lento no sentido de mais complexo, maior. Então, existem alguns projetos que começam a nascer dentro da empresa de melhorias de processo que vão levar 1 ano, vão levar 2 anos. Então, a gente precisa ter esse alinhamento de expectativa. Não adianta eu chegar para alguém do time que está dando problema num processo que está na mão dele e falar assim, não, a gente vai resolver, mas, cara, eu tenho uma visão que vai levar 2 anos, mas ele acha que eu vou resolver semana que vem. Então, eu tenho que falar para ele, cara, a forma de a gente ter um paliativo que é assim, mas a forma de resolver esse problema raiz, cara, é um projeto e vai ter que acontecer isso aqui durante 2 anos. Quer ver uma coisa bem interessante que a gente está fazendo agora? Grupo de WhatsApp. É dor para muita empresa de serviço, agência, né? Tipo, cara, tem grupo de WhatsApp pra cacete. A gente está colocando uma IA dentro dos grupos de WhatsApp que monitora as conversas em tempo real, para entender sentimento, para entender palavras negativas, para entender se foi deixado uma tarefa para trás. Então, o cliente pediu lá, tem que lançar aqui, fazer um pagamento para não sei quem. O cliente escreve no WhatsApp. Daí tem gente que fala assim, não, mas a gente tem que criar um ticket dentro do sistema e toda vez que o cliente quiser alguma coisa, ele tem que ir lá abrir Eu falei, cara, ele é o cliente, velho. Ele tá com o WhatsApp na mão, eu vou criar uma fricção. Reduzir o ruído, a resistência o máximo possível. Exato. Então, eu tenho que fazer o quê? Não, eu tenho que me adaptar sem criar uma fricção enorme pro cliente, mas, cara, se o cara pediu alguma coisa, eu posso ter uma IA lá dentro que eu consigo ler se ele pediu alguma coisa, se aquela tarefa tá lançada no sistema. Só que esse projeto, a gente tá fazendo uma POC, né? Um MVP desse negócio aí com uma franquia que daqui a pouco, quando validar, vai para as demais. Só que esse projeto talvez vai levar uns 6 meses para estabilizar. Então, esse é o ponto dos processos, que é pegar algo que, de novo, não era um problema, mas agora tem grupo pra caramba, agora vira um problema. Daí a gente começa a perceber que tem coisas que se perdem no grupo, como que eu resolvo isso? Não é criando fricção e atrito com o meu cliente, é eu me adaptando. Como que eu faço isso? Cara, daí a gente vai entender os mecanismos. IA vem para
Sim. É uma das formas, né? Então, coloca a IA dentro do grupo, beleza, faz uma leitura e gera um report diário se teve alguma coisa que foi esquecida, algum sentimento negativo para o meu CS trabalhar de forma preditiva, ao invés de reativa. Não espera estourar a corda. Né? Então, exemplo, né? O cliente começa a cobrar no grupo. Por que vocês não fizeram isso? O prazo está atrasado. Pô, são palavras negativas. Tá dando problema. Eu não preciso esperar o cara acionar dar a nota baixa de detrator no NPS ou acionar meu CS pedindo churn. O meu CS recebe um report falando clientes com palavras negativas, entendeu? Só que isso é um projeto de 6 meses. E a galera passa muita raiva com o financeiro. Já vi muita essa reclamação. E até é um termo que a galera fala que eles usam, tipo... o meu contador é o sócio do Estado. O cara não ele, tipo, é como se o cara não gerasse valor. E o cara me ajuda a pagar o Estado só. E é curioso tu falar isso, porque a gente tava falando sobre isso antes de tu chegar. Sobre uma IA que ela analisa o NPS pelo grupo, pelas conversas do grupo. E a gente tem uma IA também que ela faz resumo dos grupos, né? Todo final do dia ela fala ali quem foram as pessoas que mais falaram, quais foram os assuntos. Também muito parecido com essa solução, só que a gente usa mais para monitorar. E agora a gente tá desenvolvendo uma para fazer um NPS com base no que as pessoas falam no grupo. De humor e tudo mais. Cara, isso gera muito valor mesmo. Isso é uma coisa que... Daí você falou, né? Quem que é o guardião dos processos, né? Essa mentalidade de transformar os problemas em melhoria de processo tem que estar na liderança. E essa mentalidade de IA tem que estar na liderança. Uma coisa que eu fiz ano passado, depois que eu comecei a estudar IA, eu não guardei isso para mim, no sentido de, eu vou estudar IA e eu vou ser o cara da IA dentro da empresa. Eu chamei toda a liderança, a gente montou literalmente um comitê de IA, paguei chat GPT para todo mundo. Pelo amor de Deus, paguem chat GPT, né? Tipo, $20, tá ligado? Chat GPT tá louco. No mínimo, né? Cara, todo mundo tem seu GPT, um arquivo, uma base de conhecimento padronizada sobre a empresa, né? Lá nos arquivos, lá para todo mundo. Criem seu assistente, coloquem qual que é a sua função. Tu tem um assistente pessoal lá, cara. O CS tem um, o RH tem um, o pessoal de vendas tem um. O que mais a gente avançou realmente foi marketing, vendas, principalmente. A gente usa muito em CRM, né? A parte de IA, por conta da geração de demanda ser um desafio, obviamente, constante, sempre será. Mas é isso, assim, cara. E aí a gente começa a colocar IA para ajudar também nessa questão de processos, né? Como que vocês usam no CRM? A gente começou fazendo relatório, preenchendo campo personalizado e relatório. Então, primeira IA foi relatório de reunião de venda, né? O vendedor faz call, daí a IA já joga para dentro do CRM, puta de um relatório estruturado e tal, que já vira base de conhecimento para follow-up automatizado, enfim. Nossa. E depois a gente foi voltando na esteira, né? Geralmente, em vendas, o pessoal começa muito pelo atendimento, né? O SDRA e tal. A gente fez o caminho inverso. A gente começou pelo vendas e veio voltando na esteira. Então, aí falando da lógica de esteira mesmo, né? Então, hoje, para não ter tanta fricção na captura de formulário de dados, para a gente saber se o lead é qualificado e tal, eu pergunto o básico só para definir se ele é MQL ou não, né? Se ele é um lead qualificado, tem os requisitos mínimos. Se ele for qualificado, vem uma IA no WhatsApp e faz 3 perguntas sobre as principais dores. Então, como controla o financeiro, quem controla, como controla é a principal dor. Isso a IA que faz. E aí ela já monta um briefing para o pré-vendedor dentro do CRM. Então, entrou lá o lead chamado João. E a IA se apresenta como IA ou como pessoa? Como IA, nesse caso, como IA. Porque é meio que instantâneo, assim, sabe? Então, a gente já... Ele preenche um formulário antes, daí se ele for aprovado, ele recebe o disparo. Isso, ele recebe o disparo. E a IA já monta um relatório para o pré-vendedor, daí o pré-vendedor recebe o lead, e aí sim já vai também uma automação, porque como a gente tem vários pré-vendedores, a gente distribui isso, né? O CRM já faz essa distribuição, daí quando cai para um determinado pré-vendedor, já abre uma mensagem com aquele lead que respondeu a IA, falando, oi, eu sou fulano de tal, sou o teu pré-vendedor aqui, né? Sou especialista e tal, vou te atender. Então ali ele já se identifica como humano, porque é de fato humano. Depois que o pré-vendedor termina a qualificação e arrasta para o agendado, que é a próxima etapa do funil, como a gente trabalha lá de Inside Sales, a IA gera um briefing para o vendedor. Então, ela pega os principais pontos do cliente e já monta um briefing sobre quem ele é, possíveis objeções com base nas respostas deles e contorno de objeção. Então, por exemplo, o cara usa conta azul. Eu não uso conta azul, uso o meu software, eu preciso migrar o sistema. É uma objeção, né? É uma objeção. Uma possível objeção. Pode não ser, mas é uma possível objeção. Então, se o meu pré-vendedor, meu pré-vendedor preencheu lá, o cliente usa o conta azul, exemplo. A IA vai ler essa informação e vai falar assim para o vendedor, olha, esse cliente usa o conta azul e uma possível objeção é a troca de sistema e a perda de dados. Como a gente faz isso? A Marvi faz toda a extração de dados e importação para o nosso sistema, fazendo com que ele mantenha todo o histórico financeiro dele
e ele não tenha fricção nenhuma na troca de sistema porque a gente faz. Ou seja, eu já deixo o meu vendedor... Pode quebrar uma objeção antes de ela nascer. Exato. Então, o meu vendedor já sabe possíveis contornos de objeção. Ela pode nem existir. Daí, depois disso, vai para o vendedor faz a call, gera o relatório de venda, guarda tudo no CRM. E aí, agora, a nossa maior entrega aí, que a gente está finalizando para ser, a partir de agora do segundo trimestre, é a retomada de contato com todos os leads do CRM via IA de forma ultra personalizada. Então, hoje... Uns losts, tu diz? E também com iscas, com leads que levantaram a mão no topo, mas não são leads avançaram. de fundo. Não viraram MQL, no caso. Não isso. Leads que, por exemplo, quando tu baixa uma isca digital, a gente tem, por exemplo, uma planilha lá. Então, se tu baixar uma planilha, tu não pediu para conhecer o BPO. Sim. Tu baixou a planilha. Um dos maiores desafios do marketing é aquecer esse lead, nutrir esse lead. Sim. E aí a gente usa remarketing e usa e-mail marketing, em linhas gerais, assim, né? E disparo de WhatsApp templetado, né? Então, bota oi, nome, tudo bem? A gente pode ajudar a tua empresa. Vi que tu baixou a planilha, queria saber se a gente pode ajudar a tua empresa. Então, isso é a forma via marketing. Ou via pré-vendas, que a gente brinca puxar o cara pelo cabelo, né? O cara baixou uma planilha, daí tu liga pra ele e fala, oi, tudo bem? Eu queria te apresentar o cara. Tipo assim, o cara baixou uma planilha, tá ligado? Pode ser que ele queira, mas... Acho que eu recebi a do WhatsApp quando eu... Quando tu baixou? Quando eu fiz o workshop. Uma mensagenzinha, né? Recebi a mensagem. E daí, então, vamos pensar que eu tenho os leads que eu cadastrei, que são de isca, que não pediram para falar com o meu Inside Sales. Eu tenho os leads que cadastraram para falar com o meu Inside Sales e não avançaram, porque a gente não conseguiu agendar. E eu tenho os que avançaram, fizemos propostas e deu perdido. Então, eu tenho 3 macro cenários aqui. A gente está finalizando uma IA que vai identificar o momento certo de retomar o contato com cada um deles, identificando qual que é a próxima melhor oferta. Então, vou dar um exemplo. Se tu baixou uma planilha financeira e tu botou lá que tu é uma agência de marketing, a próxima melhor oferta para ti não é o BPO. É um curso de finanças para marqueteiros, que é um infoproduto de 197. Só que se eu boto isso para um pré-vendas fazer, a conta não fecha. Sim. Obviamente, eu vou ficar vendendo produto de 197. E se eu boto para ele trazer para o BPO, eu tô puxando o cara pelo cabelo. Então, a próxima melhor oferta é um produto que eu não deveria fazer um touch humanizado, porque não fecha a conta. Sim. Mas aí eu faço de forma ultra personalizada com IA, e aí muita gente não percebe. Aí a galera conversa com a IA, tipo assim, manda áudio, fica trocando ideia. Inclusive, eu vou comprar esse produto. Boa, boa. Tá barato, eu vou regravar aí, O aproveita. processo de desenvolvimento da IA foi todo interno dentro da empresa. Todo interno, 100%. Como é que foi a ideia desde tô vendo que a IA tá crescendo aqui, como que a gente pode traduzir isso em ações dentro do negócio, como é que foi todo esse processo? Entender quais eram as possibilidades e também, de fato, E quantas pessoas tu tem trabalhando com IA hoje na empresa? É uma? Eu e mais um. Tem mais um. A gente... É que assim, o comercial tem um time de pré-venda, hoje são 4 pré-vendedores, 2 vendedores e o meu sócio que é o gestor comercial. Então, eles que tocam o funil do Inside Sales ali, né? E aí, no marketing, tem outras 2 pessoas ali, mas que não se envolvem hoje com a parte de automação IA. E, de fato, eu e o gestor de automação é quem a gente... A minha visão é muito mais negócio, óbvio, né? Então, a gente estava falando um pouquinho antes, passar para ele a visão de, olha, a gente vai construir um fluxo assim, que vai retomar contato, esse aqui é a melhor oferta, vamos construir os prompts juntos, os assistentes e tudo mais. E ele faz a parte de execução prática, né? Então, a gente usa HubSpot CRM, nosso stack, né? HubSpot CRM, N8N, a API na OpenAI e na Anthropic ali também. E daí tem um monte de cacareco ali no meio do N8N, né? Tipo, de Evolution. Virou uma gambiarra. Megazord de negócio. É uma gambiarra sinistra. De vez em quando alguém fala, tipo, eu falo disso para outras pessoas. Daí o cara, pô, dá pra colocar lá na empresa? Eu falo, meu, então, deixa eu te contar. Cara, é um negócio bem sinistro, assim. Mas não é só pela complexidade de implementação, é também pela lógica de modelo de negócio. Então, por exemplo, dentro do CRM eu já tenho uma lógica que define, com base em diversos critérios, qual que é o tempo certo e a próxima melhor oferta. Então, e aí, pelo lead score, quando o cara sobe no lead score, tem uma determinada pontuação que triga a IA. E quando dá o trigger para a IA, ela lê os dados do CRM, que muitas vezes já tem aqueles relatórios que ela própria criou, que gera o contexto da conversa. E aí ela vai, com base nesse contexto e com base no segmento do cara, no produto que ele já acessou, e na próxima melhor oferta, ela vai entrar ofertando isso. Mas aí eu tenho outra dúvida. Esses processos, você já tinha eles e usava e fazia de forma manual? Ou muitos processos vieram junto com a implementação da IA? Porque não adianta você querer implementar IA se você não tem processo para otimizar, mas esses processos também podem nascer juntos, né?
acordo com novas possibilidades, que nem você disse. Sim. Antes não era possível fazer porque não se pagava, agora se paga. Então abre uma janela para você implementar novos processos. Mas muitos também já deviam existir. Sim, já existiam. Como que foi isso? Especialmente de retomada com contato, acaba existindo, né? Pensando numa lógica de contato mais quente por mais frio. Então, o mais quente é o que passou na mão do vendedor, que deu perdido, né? Com proposta. O cara mandou proposta, mas deu perdido. E aí, dentro da nossa estrutura de vendas, a gente tem basicamente o pré-vendas e o vendas, e cada um está responsável por uma etapa, né, da jornada do lead. Então, se o lead já teve proposta enviada, a responsabilidade de retomada é do vendedor, porque ele vai pegar toda a carteira de propostas que ele já enviou, o CRM vai criar uma tarefa para ele para daqui a tanto tempo e ele vai executar isso, que é o tal do processo manual. Esse, na teoria, ele é o que mais tem chance de se pagar. Porque se deu perdido, o cara não estava no momento certo, ou deu perdido por qualquer outro motivo, tem mais chance de eu conseguir fazer esse cara virar cliente, porque ele estava mais próximo da venda. Então, essa parte ainda é ok de tratar manualmente. Agora, quando eu falo de retomada de contato com o lead que não avançou, então, falar de lead que levantou a mão para falar com o vendas, mas não conseguimos agendar. O volume já é muito maior, porque daí, obviamente, uma taxa muito maior dá perdido do que agenda. E quando eu falo de isca, então, daí é muito, muito grande. Mas aí entra outra dúvida. Se eu tivesse que começar a vir do zero, toda essa parte de automatização, qual desses processos você colocaria primeiro? Você colocaria para maior demanda, se o ticket é menor ali, que você vai pegar essa galera menor, ou você pegaria automatizar a retomada ali do vendedor? Qual você acha que daria mais resultado? Cara, por quê? Eu fui, vamos lá. Pensando em tudo pronto, faz mais sentido pegar aquilo que trata mais volume. Então, por exemplo, eu posso pegar e botar IA para fazer o contato com todo mundo que baixou isca e aumentar minha verba de topo de funil para eu gerar mais base dentro do CRM. Então, pensando pela lógica de escalabilidade através da IA, no meu entendimento, isso é o que mais mexe o ponteiro. Mas isso é uma fruta mais alta. A fruta mais baixa está ali no relatório da reunião de vendas do vendedor. Por quê? É um fluxo bem mais simples, só que esse fluxo vai gerar um insumo muito rico na retomada. Porque quanto mais dados eu tenho e mais relatórios, a hora que eu for fazer follow-up e tudo mais, eu tenho muita informação desse cara. Então, o que a gente fez? A gente começou pela fruta baixa. Geralmente, isso é um puta de um erro em projeto. Que é inverter a ordem das coisas. Tipo assim, ou não fracionar o projeto. A gente estava discutindo uma automação que a gente está fazendo de back-office lá na empresa, que é tipo, cara, bateu no vendido, dispara o contrato, vai para a controladoria, cria o sistema, cobrança e etc. E aí, a gente fez um mapeamento desse processo, como é hoje e como vai ficar depois de automatizado. E aí, quando eu peguei esse processo para ver, eu falei assim, cara, faz muito sentido o que está aqui, só que a gente precisa criar versionamento disso. Cara, o que é a V1? O que é a V2? O que é a V3? Porque daí a gente começa a criar valor. Então, eu pego um exemplo idiota. Bateu no vendido, tem que criar o grupo do WhatsApp. Eu atendo o cliente por ali. Adicionar as pessoas, fazer a mensagem de boas-vindas, né? O pessoal de agência usa muito isso também. Faz isso primeiro. Porque depois eu vou pendurando mais coisas nesse fluxo. Então, pensando assim, cara, o que mais mexe o ponteiro? Com certeza é tratar mais leads, né? Falando desse fluxo comercial. Só que, ao mesmo tempo, é um projeto muito mais complexo, porque a gente está falando de uma IA conversacional que tem que ter dados dentro do CRM organizados para fazer a retomada de contato, que tem que estar com o marketing gerando demanda de uma forma previsível, porque se é para retomar contato com volume, tu tem que estar gerando esse volume. Então, cara, começa da fruta mais baixa. Isso é um puta insight para quem tem agência de prestação de serviço de IA, né? Você vai, entrar dentro de uma empresa. Por onde eu vou começar a prestação de serviço? Porque muitas vezes o empresário não vai ter essa clareza. E é por isso. Na grande maioria das vezes, porque na verdade ele está olhando o projeto pronto. Exatamente. Ele está olhando lá na frente e fala, cara, a hora que a gente automatizar isso aqui tudo, não sei o quê. E aí, se tu comprar essa briga tu vai se ferrar. Tu vai se ferrar. E daí tu vai ser demitido. Tu tem que reduzir. É o tal da expectativa e frustração, né? Então, se a entrega ela é mais... ela é abaixo da expectativa, vai gerar uma frustração. Se ela é mais alta, ela gera um ganho, né, de relacionamento. Então, pensa que, beleza, a gente tem um projeto e esse projeto é melhor, então que eu reduza a expectativa dele e fale, olha, a primeira etapa do projeto é essa e vai levar 30 dias. Pô, tu entrega em 20, fica bom pra caramba. Já ganhou pontinho. E aí tu mostra pro empresário ali quais são as etapas do projeto para chegar onde ele quer
e tu vai fracionando isso e vai ganhando pontos com ele ao longo da jornada. Agora, se tu chega e fala assim, não, eu vou te entregar esse projeto todo em 6 meses. Nós vamos automatizar essa empresa toda, vai ser uma loucura. E aí deu 5 meses e 27 dias e tu não entregou nada ainda, o cara tá querendo te matar, entendeu? Exatamente. Então, e não é porque tu não vai entregar em 6, talvez tu entregue no prazo, só que tu não criou valor nenhum. E a gente aprendeu isso desenvolvendo software. Porque quando a gente começou a desenvolver software, o nosso SaaS, eu tive muitas brigas no bom sentido com a equipe de tecnologia, porque a gente não sabia fragmentar as sprints. E aí a gente botava umas sprints gigantes com uns negócios gigantes e passava 1, 2, 3 meses sem lançar nada. Parecia que não estava acontecendo nada. Exato. E aí, cara, vinha o time, vinha os investidores e, cara, mas não mudou porra nenhuma aqui. Isso, né? O que está acontecendo? Cara, a gente precisa criar valor. Toda semana a gente tem que soltar alguma coisa que cria valor para alguém. Seja para o cliente, seja para o time, seja, né, para o mercado, enfim. Nem que a longo prazo se perca um pouco o ritmo, né? Geralmente não se perde. Não, sabe por quê? Uhum. Porque o time fica motivado. Porque essas são, tipo, pequenas vitórias. Então, tipo assim, beleza. Pro dev que fez, ele vai olhar e falar, cara, isso aqui é meio idiota. Mas daí caiu na mão da galera, isso aqui salvou minha vida, porque aquele campo era uma porcaria, que não... Entendeu? E aí essas pequenas vitórias, no fim, viram combustível. É a mesma coisa, tipo, de um projetão. Tu pega um projetão pra automatizar uma empresa, porra, se tu vai fazendo coisas que pra ti parece que foram banais, mas se tu já tá criando valor pro teu cliente na ponta, cara, aquilo vai te dar ainda mais gás para ir entregando. Então, acho que é uma forma de mudar um pouquinho a forma de planejamento, sabe? Ao invés de olhar lá na frente o projeto todo e tentar executar tudo uma vez, cara, fraciona o começo das frutas baixas. Tu liderou esse projeto do SaaS? A implementação dele? O desenvolvimento? Eu tenho um CTO, que hoje ele toca o time de tecnologia, né? Ele é sócio também, teve vesting ali, partnership, ganhou participação na empresa. Mas quando a gente começou a desenvolver... não tinha essa posição, e aí eu acabei coordenando ali no começo. Tinha uma pessoa que era o coordenador, que não era desenvolvedor, mas eu era o líder direto dele. E foi bem desafiador, assim, deu muita merda. Daí depois que esse cara que tá hoje, que é o CTO, assumiu, aí ele conseguiu, de fato, botar nos eixos. Ele é um cara ele é programador, mas ele veio da escola de gestão. Então, assim, ele é um cara que tem muito domínio sobre aquilo que está sendo feito, os pontos, os projetos. Ele implementou a piadinha interna, ela abre um ticket, né? Porque tudo abre um ticket. Por quê? Porque vira estatística. Quantos bugs, né? Qual que é a tela que está dando mais problema. Então, cara, ele realmente conseguiu organizar isso. Foi bem legal. Isso é massa, porque a galera de tecnologia trabalha muito com dados, né? Uhum. É uma visão muito voltada a isso. Porque eu venho muito do infoproduto, do mercado digital em si. E aí, se a gente for analisar o mercado digital como um todo, a galera não olha muito para produto. Eles olham muito para aquisição. E eles são muito bons de aquisição. Só que produto, 90% é ruim. Essa é a real. Uhum. Né? E a galera de tecnologia é o oposto. Eles olham muito para produto. Porque eles olham para recorrência, né? Uhum. E aí eles veem que o valor tá em realmente criar um produto massa. E aí, para otimizar o produto, eles têm que estar gerando dados, né? E eu vejo que a galera, como tu falou, que tá prestando serviço, principalmente criando a agência de IA, às vezes falta para eles esse know-how de business, de otimização, de entender o business. E aí eles entendem eu consigo criar uma solução, um agente, só que eles não conseguem encaixar como isso vai gerar valor pro negócio do cara. Ou nem quanto que eu vou cobrar por isso. E aí por isso que eu acho que tem tanto SDR. Porque eu acho que é uma solução fácil na cabeça da galera. Tipo, vou fazer um vendedor, um atendente. É fácil de metrificar o valor que ele gera e de provar o valor que ele gera, né? Mas eu acho que falta muito essa skill, cara. E eu vejo que tu tem essa skill muito apurada de business, assim, de entender o negócio, entender o que pode ser feito, né? E esse é o valor também do cara que é o CEO, que é o empresário, tá entendendo minimamente de IA pra conseguir entender, implementar, né? De novo, expectativa é frustração, né? Tipo, o cara não sabe nada, daí ele cria uma expectativa que, de repente, alguém vai implementar um processo de AI e vai mudar toda a empresa. Cara, mas não é assim, não é tão simples. Né? É a mesma coisa de marketing. Falei de forma breve, né? A gente se ferrou com marketing muito, assim. Daí, ano passado, eu falei, cara, se tem uma coisa que eu não sirvo é pra burro. Eu falei, cara, eu vou aprender a fazer tráfego. Sim. Né? E a gente tinha uma dor, a gente não tava acertando a mão em agência, em time e tal. Em março do ano passado, eu assumi o tráfego. Cara, recorde de mês, tipo assim... Por quê? Porque eu tenho a visão do negócio e eu aprendi a parte técnica. Daí, claro, depois que eu consegui estabilizar isso, agora eu contratei uma agência para fazer a parte operacional,
mas eu entreguei basicamente o playbook do meu tráfego. Eu falei, cara, meu CPMQL é esse, as campanhas são essas, tantos por cento topo, meio fundo, a gente investe tanto em TikTok, tanto em Meta, tanto em Google, tanto em LinkedIn. Tá aqui as campanhas, passo do criativo. Pô, deixou os caras na Disney. Peguei uma planilha... Pifado. Exato, uma planilha que mostra lá diariamente investimento por canal, custo por lead, por MQL por canal, desvio e todo o funil de lead, MQL, agenda, proposta, venda, MRR por dia. Daí tem um gráfico de pace que vai mostrando assim, a gente tá aqui, tem que chegar lá, e tem uma linhazinha que vai... E atualiza... Exato, se ela começa a cair do pace, opa, peraí, em qual parte do funil? Então, eu cheguei pro cara da agência que eu contratei e falei, tá aqui, ó, essa é a planilha, tá aqui. Ele falou, cara, se todo cliente chegasse assim pra mim, eu tava no céu. Mas, por que eu fiz isso? Porque era um pilar importante da empresa, é o tal do assumir responsabilidade, ao invés de procurar culpado. Falei, cara, foda-se quem foi o culpado por não fazer o marketing funcionar, eu vou pegar isso aqui e vou resolver. Daí resolvi, e aí quando eu comecei a passar a bola pra frente do marketing, eu fui pra IA. Que daí é o lance também do CEO, do empresário, entender que aquilo é disruptivo, tem um potencial de upside muito grande pro negócio que tu precisa entender. Daí primeiro eu fui lá, comprei um curso, comecei a entender, daí depois eu trouxe um gestor de automação. E aí, beleza, por onde a gente começa? Geração de demanda, CRM, tem muito dinheiro dentro de CRM, muita grana ali. Sim. Cara, a gente precisa trabalhar isso aqui. Daí a gente começa um projeto lá em outubro, novembro do ano passado, para lançar agora, no segundo quarto, a nossa retomada de IA com toda a arquitetura de CRM que a gente montou. 6 meses para montar. Massa. Entendeu? Então, é por isso que é importante a gente conhecer para não se frustrar. Porque a ideia é muito boa, né? Se eu falar aqui para qualquer dono de empresa que tem um monte de contato dentro do CRM lá, que ele já pagou por isso, muitas vezes em mídia paga, fala assim, cara, e se tu pudesse retomar o contato com todos os teus leads a cada 120 dias de forma ultra personalizada, como se fosse um ser humano? Tu fala, onde é que eu assino? Óbvio que eu quero. Tá, mas vai levar 6 meses. Vai levar... Cara, é isso? Vai levar 6 meses? Porque é difícil, vai dar trabalho. E o negócio do pré-vendas IA, que tu falou de... porque de muita gente fazendo e tal. Se tem uma dica que eu dou para quem é de marketing ou de prestação de serviço, que no caso agora vai trabalhar com IA também, se especialize no nicho. Cara, isso vai te proteger muito. Isso vai fazer com que tu saiba falar de negócio, porque isso que tu falou é uma verdade. Quando tu contrata um prestador de serviço, por exemplo, uma agência de marketing ou, né, um caso aqui, um gestor de automação, de IA, para uma empresa, o empresário está contratando, ele tem uma expectativa que esse cara vai conversar com ele quase que de igual para igual. Claro, sobre o negócio em si, o empresário vai saber mais, obviamente, porque é o negócio dele, mas que quando eu vou te contar o que a minha empresa faz, tu vai entender. E quando tu começa a conversar com vários empresários do mesmo segmento, tu começa a conversar com ele no mesmo tom. Sim. E isso te traz autoridade, confiança e valor na prestação de serviço, porque tu se torna melhor no nicho dele, que por consequência vira preço. Né? Então, tu presta um serviço melhor, tu cria mais valor, por consequência, tu pode cobrar mais. Então, se especializar em nicho e em jornada também. Então, por exemplo, Insight Sales é uma jornada de compra. Sim. Infoproduto é uma jornada de compra. PDV, ponto de venda física, é uma jornada de compra. Às vezes eu posso começar olhando por jornada e depois eu posso ultra nichar ainda. Eu quero falar só com empresa que tem Insight Sales, que é SaaS, que é empresa de tecnologia. Então, cara, eu vou entender tudo do mercado SaaS, do Insight Sales da tecnologia, como funcionam as etapas, como funciona a geração de demanda, como funciona o portfólio de produto. É isso. E aí tu vai ser muito bom naquilo. Então, eu acho que essa é uma dica muito valiosa para quem está começando a prestar serviço, que como eu comecei lá atrás, né? Então, eu falei, comecei como consultoria, BPO, e a gente foi ajustando o modelo de negócio, e hoje também nós temos os nichos que a gente atua, e isso foi muito importante para fazer o negócio dar certo. Massa. Eu tenho uma pergunta sobre a Marvi. Que momento que você acha que a empresa, o empresário, deve falar assim, agora está na hora de olhar para as minhas finanças? Claro que desde o começo você vai olhar, mas, agora está na hora de eu fazer essa estruturação, porque, como você falou, muitas empresas acabam deixando isso um pouco de lado, né? Sim, cara, eu gosto de fazer uma analogia assim, que, por exemplo, um bebê é normal usar fralda, certo? Uma criança, 2, 3 anos, é normal usar fralda, mas algumas já começam a desfraldar. Uma criança de 8 anos é anormal usar fralda. Então, tu tens um problema patológico, certo? Então, quando a gente fala de finanças, a organização das finanças, é algo semelhante em relação ao aporte e maturidade da empresa. Você não precisa, por exemplo, contratar um ERP, um BPO financeiro se tu começou o teu negócio agora. Mas você precisa minimamente olhar para as finanças em que sentido? Cara, saber o que entrou, o que saiu,
premissa básica da básica, separar a conta da pessoa física e da jurídica. Não, eu tenho uma empresa, um CNPJ, uma conta da empresa. Tenho uma conta da minha pessoa física e eu transfiro o resultado para lá para pagar minhas contas. Esse é o básico do básico. Mas o nível de sofisticação da gestão, ele também vai acontecendo conforme o crescimento da empresa. Então, a pergunta sobre quando deveria olhar, sim, é desde o começo, mas não é sobre quando, é sobre o como. Né? Então, talvez você no começo, sim, vai usar uma planilha ou vai contratar um SaaS ali e você vai lançar, mas o ponto é você não ser negligente. Então, conforme a empresa vai crescendo, você precisa ir sofisticando seus controles. Então, daqui a pouco, tu começa a ter muita demanda, tua planilha tu para de atualizar. Teu sistema tu larga e não faz mais. Ali que mora o problema. Que é quando, de fato, tu começa a ter um problema, que como eu falei no exemplo da criança, cara, tu tá deixando a tua empresa de fralda por muito tempo. Então, tu tem que desfraldar ela, tu tem que fazer, cara, agora eu preciso ir para uma próxima etapa, porque senão isso se torna um problema. Que aí tu tens a opção de terceirizar ou contratar, obviamente, um financeiro interno, mas tudo depende muito do modelo de negócio. Hoje, a gente atende empresa de serviço, que é o nosso foco, porque a gente consegue atender de forma 100% remota com muita qualidade, né? Diferente, muitas vezes, quando tu tens um varejo, um comércio, que tu tens ali que fechar o caixa, tu tem maquininha de cartão. Então, a gente optou, nesse primeiro momento, por não atender comércio, mas em serviço a gente consegue fazer isso muito bem. Então, se, por exemplo, quem está assistindo tem uma empresa de serviço, terceirizar o financeiro costuma ser uma excelente opção. É mais barato, vai te entregar um profissionalismo muito legal e vai tirar isso geralmente da mão do dono, né? Que é quem vai tocando isso. Cara, muito bom. Muito bom. E já pra gente ir finalizando aqui, eu queria entender um pouco mais também. Tu tá construindo esse modelo de franquia, né? Que ele é um modelo difícil, no meu ponto de vista, no sentido de manter o controle, saca? Da marca, né? E assim, é uma coisa que vocês construíram dos teus sócios, então o cara tem um apego maior, só que uma necessidade natural de quem empreende é crescer, né? Se desenvolver, atingir mais pessoas, transformar mais pessoas, ganhar mais dinheiro. E como é que tu vê, assim, as formas que as perspectivas que tu tem de futuro, de crescimento e conseguir manter essa qualidade e conseguir manter o nome da marca, porque eu entendo também que manter o nome da marca no longo prazo é o que vai gerar um crescimento exponencial. Legal. Cara, volta naquilo que a gente falou, cultura e processo. Então, a questão da cultura que é a gente vender, né transmitir, no caso, para os franqueados aquilo que a gente acredita, os princípios, as atitudes, os valores que a empresa tem, para que tenha essa sinergia. Como é o relacionamento com os franqueados, assim, os pontos de contato com ele? Cara, principalmente hoje o WhatsApp e Meet, né? Porque é 100% remoto, né? A gente tem um evento anual que a gente reúne os franqueados também. Mas é muito remoto, só que tem rituais assim, específicos. Tem treinamento semanal, a gente tem um grupo de WhatsApp com todas as franquias, cara, rola muito comunicado, muita coisa. Então, a gente tem muitos touch points com os franqueados, né? One-on-one também com os franqueados, né? Principalmente pelo time de suporte ali. Então, toda vez que tem uma dúvida, a galera conversa muito. Então, isso acaba fazendo com que a gente tenha um relacionamento muito legal com eles. É claro que também a entrega da franqueadora como modelo de negócio, como empresa, também é bom. Então, porque senão não adianta tentar manter relacionamento se, né, a franqueadora tá te sacaneando. Então, obviamente, o produto tem que ser bom. Esse é um ponto. E aí, os processos, né? Então, através do software, né, que hoje é um grande alicerce da gestão de processos da empresa. Então, hoje a gente tem 2 camadas dentro do nosso sistema. Uma delas é o sistema financeiro, propriamente, que é onde a gente lança contas a pagar, a receber, que a gente faz as rotinas financeiras dos clientes. E a gente tem uma segunda camada, que é a gestão de tarefas, que é como se a gente tivesse um ClickUp interno, Dentro do software. Dentro do nosso próprio software, que as duas coisas estão linkadas. Então, eu consigo ver tanto a parte operacional do financeiro quanto as tarefas dos nossos franqueados. Então, essas tarefas a gente consegue monitorar a assertividade na entrega, se está entregando em dia, se está em atraso, tudo mais. E via software a gente consegue agir de forma preditiva, né? Então, entender, o cara não está gerando as tarefas, não está entregando, o que está acontecendo? Então, a gente consegue agir. Isso faz com que a gente consiga manter o nível de qualidade para o cliente na ponta, né? Eu sempre digo que essa intervenção da franqueadora de, a franqueadora me mandou mensagem porque eu não fiz minha tarefa. De certa forma, é uma intervenção lá na ponta, lá na operação do franqueado. Mas no fim do dia, a gente não está intervindo por conta, pela matriz, no sentido,
do nosso interesse de controlar o franqueado, e sim pelo cliente. Então, a matriz está preservando a relação com o cliente. Então, o cliente contratou que tal tarefa é feita todo dia. Se essa tarefa não for feita todo dia, eu tenho que entender o porquê. Então, nós da matriz acionamos o franqueado e falamos, cara, o que aconteceu que essa tarefa não foi feita? E, na teoria, ele não tem o que questionar, porque ele tem um cliente que tem um contrato que está lá no contrato que essa tarefa tem que ser feita todo dia. Então, claro, a gente vai amarrando essas coisas, mas de uma forma que não seja pejorativa para o franqueado, como se eu estivesse controlando o que ele faz lá de lá. E sim, mostrando para ele que a gente nada mais está fazendo do que ajudando ele, na verdade. É mais um suporte, né? Exato. Porque eu tô mostrando para ele, cara, ó, se não fizer isso aqui vai dar merda, o cliente contratou tal coisa. É um papel de liderança até. Esse suporte. Então, isso é uma das preocupações que a gente tem em relação a melhorar cada vez mais esses processos e esses controles para que a operação possa se expandir e manter nível de serviço e, por consequência, preservar o valor da marca, né? Um insight que eu tive em relação a isso, uma vez eu vi um vídeo que estava rolando no Shorts, qualquer coisa assim, de uma operação do Madeiro, que alguém foi visitar a matriz que controla ali a operação de franquias do Madeiro. E, cara, tinha uma parede, assim, ó, gigante, fora, com uma porrada de televisão. E aí eles estavam mostrando o quão data-driven é o Madeiro. E, cara, era câmera, indicador para tudo que é lado. E tinha algumas coisas que me chamaram bastante atenção. Era um vídeo um pouco mais extenso. Mas 2 coisas que me chamaram muita atenção. Uma delas tinha monitoramento de lâmpada queimada no salão. Então, tem um Madeiro que a lâmpada tá queimada. Cara, os caras vão lá, ligam pro franqueado e falam, tem que trocar tal lâmpada. Por que isso, né? Porque vem uma família que eu tô de aniversário, tô com a minha esposa, com a minha filha, sento embaixo da mesa, a lâmpada queimada. Obviamente vai frustrar a minha experiência, né? Então, tô dando um exemplo aqui, mas pode ser N exemplos, né? Exato. E aí os caras acionam imediatamente pro cara trocar uma lâmpada. Ou seja, é o suporte. Cara, talvez vai ter um cliente satisfeito, é isso, não trocar essa lâmpada. Então, esse foi um ponto que me chamou muita atenção. E outro ponto também que me chamou muita atenção foi a questão de chuva e excesso de atraso no delivery. E a matriz fala pro restaurante fechar o iFood. Então, tipo assim, caiu o mundo, tá chovendo pra caramba, vai atrasar tudo. A matriz, teu tempo de entrega vai estourar aqui o que tá no iFood, fecha o iFood. Nossa. Então, assim, é um nível de controle altíssimo, data-driven total, mas visando a experiência do cliente. Entende? Então, assim, não é visando, quero saber o que o franqueado... Não, quais são os indicadores que eu monitoro para garantir que o meu cliente na ponta tenha o que ele contratou. Então, isso me chamou muita atenção naquela época e que eu vi esse vídeo, eu falei, cara, é isso. A gente precisa criar mecanismos para fazer com que o meu franqueado não falhe. Né? E a gente tem feito isso muito através desse sistema. Exato. Muito bom, cara. Não é à toa que a retenção aumentou em 4 vezes. Muito bom. E de tudo que a gente conversou aqui, cara, pro cara que ele é pequeno e médio empresário, assim, o que tu acha que ele tá na operação? A gente sabe que é uma loucura empreender, principalmente se o cara não tem essa skill ainda muito apurada, ele vai lidar com muito desafio. O que ele precisa fazer para manter o financeiro dele saudável, inclusive de forma que vai permitir ele crescer mais rápido, né? Porque ele vai ter mais capacidade de entender o que ele pode ou não pode fazer. Legal. Cara, a primeira coisa eu acho que é aceitar que o financeiro é, de fato, uma parte fundamental da empresa e que precisa ser controlada. Então, tem muita gente que é muito aficionada ali pela venda, pela entrega e tudo mais, e acaba negligenciando o financeiro. Então, cara, o financeiro é um pilar super importante do negócio. Então, você como empresário tem que entender isso. Cara, eu preciso resolver. Porque tem gente que simplesmente empurra com a barriga porque não aceita que isso é importante, né? Então, esse é o primeiro ponto. Depois que tu sabe que tu tem que resolver isso, é encontrar uma forma de resolver de forma profissional, né? Então, assim como o pessoal do marketing brinca lá do contrato sobrinho para cuidar das campanhas, tem muito isso no financeiro também. Uma das pessoas, né? Dos papéis ali que mais cuidam do financeiro das empresas são as pessoas de confiança. Então, a família. Daí o empresário vai tocando financeiro e fala, pô, tô sobrecarregado, vou botar aqui para minha esposa fazer. Cara, qual que é a qualidade, a capacitação técnica dela? Ela tem aptidão para isso? Ela quer fazer isso? Né? Ela vai ter o cuidado, vai ter o zelo, ela vai conseguir te ajudar a trazer insights sobre o teu negócio? Não é só porque ela é pessoa de confiança. A gente hoje trabalha com um usuário operador secundário no banco. Eu não consigo movimentar as contas dos meus clientes, eu só consigo deixar tudo agendado, conciliado, mostrar para ele o resultado. Então, segurança existe, só ele tem a chave do cofre. Então, esse é o primeiro ponto também,
em relação à profissionalização, né? Então, cara, profissionaliza, coloca uma pessoa realmente capacitada para fazer isso. E aí, com isso, com esses insights do financeiro, o empresário ele também precisa olhar para isso. Que é um pouco também do que acontece, por exemplo, eu sempre faço uns paralelos com o marketing porque isso é mais comum. O cara contrata uma agência, daí a agência começa a fazer o projeto lá e tal, pô, ainda não está dando resultado, está naquela fase de ajuste, mas o cara não busca entender, não está acompanhando, não está colaborando, ele simplesmente delarga. Isso acontece no financeiro também. Então, por mais que tu terceirize o financeiro, tu não pode delargar e não olhar mais para aquilo. Não. Tu precisa, de fato, acompanhar os teus números, porque daí sim, com base no que está lá, tu vai poder tomar melhores decisões. Porque no fim do dia, o que importa de ter um financeiro organizado? Além, obviamente, de não pagar juros por pagar conta atrasada, não esquecer de cobrar cliente, esse tipo de coisa. O que muda de ter um financeiro organizado é tu saber qual parafuso apertar na tua empresa. O financeiro é uma bússola, ele está te mostrando, olha, cara, aqui tem um ralo de dinheiro, olha, tua margem está caindo, olha, teu faturamento previsto daqui a 60 dias está 20% abaixo do esperado. Então, se tu profissionaliza isso e tu acompanha isso, aí tu se torna um gestor que tem, de fato, a bússola na mão ali para saber qual parafuso ele vai apertar. Então, é isso, cara. É não negligenciar, profissionalizar e acompanhar. Seria isso. Massa. O cara tem previsibilidade, né? Exato. Para poder agir e não ser surpreendido. Que eu acho que o que quebra a maioria das empresas é não se preparar para os momentos de crise ou para os problemas imprevistos que, inevitavelmente, vão acontecer. Vão acontecer, exato. E aí o financeiro vai te mostrando a saúde do teu caixa, quanto que tu tens ali de custo fixo, quanto que tu tens de caixa para cobrir esses custos fixos, né? Então, quantos meses de custo fixo eu tenho no meu caixa, né? Pô, indicador super importante. 2, 3 meses, 6 meses, né? 15 dias. Ou seja, eu não tenho nem para finalizar o mês, dependo de recebível. Tá, e se o cliente não pagar? Então, cara, são todas as informações ali que a gente... Do lado da Marvi, a gente faz a parte operacional para que isso esteja certo, né, dentro do financeiro. Afinal de contas, um indicador que está errado não serve para nada, ele precisa estar certo. E a gente deixa isso da forma mais simples possível, né, para o empresário ele realmente conseguir ler aquelas informações e tirar insights relevantes aí para ele poder conduzir o negócio. Né? Cara, muito bom. Quero te agradecer por chegar aqui, conversar com a gente, disponibilizar teu tempo. Foi extremamente produtivo, muito bom. Muito insight fora da caixa, coisas que a maioria das pessoas que estão empreendendo não estão acostumadas a ouvir, mas que precisam muito entender, cara. Então, muito obrigado pelo papo. Lucão também, muito obrigado por estar aí com a gente novamente. Boa. E, cara, vai ficar aqui embaixo, vai aparecer as redes sociais do Manuel para vocês seguirem, acompanharem o trabalho dele, acompanharem a Marvi também, entrarem em contato. E curte o episódio, né? Não vamos esquecer de curtir o episódio, comentar o que vocês acharam. E se você quiser fazer parte do ecossistema, se você quiser trabalhar com IA, se você quiser implementar IA na sua empresa, começar a entender como utilizar essa tecnologia para desempenhar mais o seu negócio, reduzir custos, otimizar processos, eu vou deixar um link aqui embaixo para você conhecer o ecossistema, caso não faça parte dele, e fazer parte aí da maior comunidade de IA para negócios do Brasil. Espero vocês na próxima sexta-feira e tamo junto.